Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Então, vamos continuar a 22ª semana. Então, nós estamos aqui na sexta-feira, né? Dia 27 de agosto. Estamos aqui na nossa aula 2, com matemática no livro e língua portuguesa impressa. Então, no livro de matemática de vocês, assim como nós fizemos na outra aula uma revisão sobre adição, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre subtração, né? Então, aqui tem um pequeno probleminha que vocês vão observar essa tabela aí, com a quantidade de pousos e decolagens de um aeroporto, né? E aí faz uma perguntinha aqui: quantos pousos e decolagens houve a mais no aeroporto de Boa Vista que no aeroporto de Tabatinga? Então, quando você está falando sobre observar o que esse daqui tem a mais que esse, não significa que a conta é de mais porque falou mais. Não, quando fala mais, na verdade, a mais significa a diferença entre um e o outro. E toda vez que é diferença, você já sabe que é o quê? Né? Já falei isso, subtração, continha de menos, retirar, certo? Aí, assim como foi feito lá com a de adição, aqui ele mostra um jeito diferente de pensar sobre a conta, que é pegar e dividir ela assim em partes, né? Aqui está a conta normal, como a gente está acostumado a ver armada, né? E do lado aí você observa que eles colocaram casa por casa, né? Por exemplo, a unidade, tá aqui, ó, 2 unidades menos 6 unidades. Depois, 7 dezenas menos 4 dezenas. 9 centenas menos 6 centenas. E 5 unidades de milhar menos 2 unidades de milhar. Você entendeu? Então, você está fazendo, separando casa por casa. É só uma forma diferente de pensar a respeito de uma conta. Igual foi feita lá com a adição, só que agora tirando, né? Então, daquele jeito, você vai pensar aqui também. Ó. Se você tem aqui 2, não dá para tirar 6, certo? Então, o que foi feito? Foi feita uma troca. Lembra que a gente costuma chamar de empréstimo, mas na verdade é uma troca. Nós vamos pegar desse 7 aqui, que está na dezena, a gente vai fazer uma troca e mandar uma dezena para cá, certo? Para esse 2 aí. Se eu pegar uma dezena que é 10 de juntar com esse 2, vai fazer o quê? 12, né? Então, não vai ser mais só 2 menos 6, vai ser 12 menos 6, que é o que está aqui mostrando para vocês, né? Nesta parte aqui, ó, tá vendo? Então, são 12 unidades menos 6 unidades, tá vendo? E aí, essa troca ocorreu. Se eu tirei uma dezena desse 7 aqui, então agora são 6 dezenas que sobraram, entendeu? Porque você mandou para cá, ó, você mandou para cá, certo? Você fez uma troca. Por que troca? Porque você pegou uma dezena e transformou em 10 unidades, em pedacinhos de 10 unidades. E mandou, né, para esse outro lado aqui. É isso que é a troca, que é o empréstimo que a gente costuma falar, né? Ah, emprestou tanto, é a mesma coisa, certo? E o que você vai fazer? Você só vai colocando os resultados aqui, ó, tá vendo? De quanto é que dá 12 unidades menos 6 dezenas, 6 unidades, né? 6 dezenas menos 4 dezenas, 9 centenas menos 6 dezenas, centenas, 5 unidades de milhar menos 2 unidades de milhar, e assim por diante. Você vai fazendo cada uma delas. Aí depois, aqui você coloca o resultado que deu, que é o resto, né? Quando é uma conta de menos, nós falamos que é o resto. Aqui é continuando a mesma ideia aí, né? Você vai fazer aqui vai armar aqui, né? Uma conta de menos, uma conta de subtração com o probleminha que está falando aí, para calcular com um algoritmo de decomposição quantos pousos de decolagens houve a mais no aeroporto de Tabatinga que no aeroporto de Corumbá. Então, você vai fazer a mesma coisa que eles fizeram aqui, tá vendo? Só que agora com outros números. Você vai observar o de Tabatinga, né, com o de Corumbá, certo? Você vai diminuir um pelo outro aqui nesse espaço, certo? Você pode fazer a conta normal, igual a gente está acostumado, né? Essa conta assim. E se quiser, pode fazer de forma decomposta assim também, tá? O que você achar mais fácil para você. E não esquece de colocar a resposta aqui. É uma conta de subtração,
ok? Aí, seguindo, nós temos aqui, igual também fez lá na outra aula, lembra? Que foi feito passo a passo a adição. Aqui também, ó, tá passo a passo a subtração, certo? Com as trocas também chamadas de empréstimo. Aí você tem aqui, mostrando casa por casa. Primeira unidade, 6 tiram 8, não dá. Aí o que a pessoa fez? Fez a troca. Tirou uma dezena daqui e mandou para cá, formando 16. Aí, sim, aí vai dar certo, entendeu? Então, aí no caso, como ele está mostrando passo a passo, então primeiro ele mostrou unidade, depois ele foi para dezena, depois centena, depois unidade de milhar, certo? Aí vai mostrando passo a passo. E onde não tiver, né, número escrito, quer dizer que é para você completar, certo? Então aqui, ó, nesta parte aqui não tem, ó, então você vai ter que completar no finalzão. Agora, principalmente aqui, igual você fez lá no de adição, você vai fazer no de subtração também. Aí esse exemplo que eu dei ali, ó, vamos observar. Aqui, ó, 6 menos 8 não dá, certo? Então ele não fez a troca lá, ó. Então vamos pegar aqui. Se no caso não podemos tirar 8 unidades de 6, não tem como. O que ele fez? Fez a troca. Trocou uma dezena por quanto? Quanto foi que ele mandou lá para a unidade? Mandou 10 unidades, entendeu? Que é uma dezena. E que ficou 16, né? Junto com esses 6 aqui ficou 16, ó. Aí sim conseguiu tirar, né? Conseguiu tirar os 8. E aí quanto sobrou? Certo? Aí é só colocar. Sobrou 8. Desse mesmo jeito que eu completei aí você vai completando os outros aqui ao lado também, certo? De acordo com os resultados que vai dando passo a passo aí. Aí aqui é uma outra continha de subtração, que a gente está trabalhando subtração, continha de menos. Foram vendidos 3.924 ingressos para um festival de música, mas somente 3.215 pessoas compareceram. Quantas pessoas deixaram de ir? Então, nós tinha tantos ingressos, mas só foram tanto, né? Então, quantas pessoas faltaram para ir? Faltaram, deixaram de ir. Conta de menos. Você vai armar, né, uma conta com essas parcelas aí, com essas partes, e achar o restante, né? E colocar também a resposta aqui da pergunta. Quantas pessoas deixaram de ir? Deixaram tantas pessoas de ir, né, no festival. E aqui tem uma outra conta do jeito também que foi feito lá no outro, só que com conta de subtração. A professora aqui, ela vai tentar diminuir, né, 18.589 menos 13.785. Só que aí ela vai fazendo isso igual a gente está acostumado a fazer, né? Fazendo aquelas trocas que a gente também chama de empréstimo. Onde tiver faltando aqui, é onde você vai completar, e aqui também você vai completar, ó, tá vendo? Aqui no caso, ele está mostrando aqui, ó, aqui não podemos tirar 7 centenas. Ou seja, quando chegou nesta parte aqui, ó, não tinha como tirar 7 centenas de 5. Então, o que vai ter que fazer? Desse 8 aqui, eu vou tirar uma unidade de milhar e transformar em quantas centenas? Quanto vale uma unidade de milhar em centenas? De 100 em 100, certo? Vão dar 10 centenas, entendeu? Aí essas 10 centenas vai se juntar com quem? Com os 5, né? Vai ficar o quê? 15 centenas. E aí, sim, eu consigo tirar e saber quanto sobra. E aí é só você ir completando cada vez que foi feita a troca e o que aconteceu nessa troca, né? No caso aqui, tirou uma unidade de milhar de lá, não é isso? E você vai passar para o outro virando 10 centenas. Trocamos, né? Uma unidade de milhar por 10 centenas. Quanto ficou? Com as unidades de milhar, né? Ficando com quantas unidades de milhar aqui, ó. Porque se eu tirei uma unidade de milhar daqui, não vai ficar 8, né? Aí vai passar a ser quanto? Vai passar a ser 7 unidades de milhar, certo? E aí vai ter a parte do restante, que são as centenas. Vocês entenderam? Então, você vai fazendo passo a passo.
Passo a passo, por quê? Como eu disse, se eu fiz uma troca, eu tirei daqui uma unidade de milhar, então aí vai deixar de ser e vai passar a ser 7. Beleza. Se eu tirei, eu mandei para onde? Eu não mandei para cá? Então, esses 5 centenas, junto com o que está vindo de lá, que são as 10 centenas, vai passar a ser quanto? 15 centenas, né? Porque está na casa da centena, vai passar a ser 15 centenas, certo? Então, é isso que você vai fazer fazer a questão de completar as lacunas aí. Você vai mostrar o que era, o que passou a ser quando você fez os empréstimos ou as trocas. Tirou de um, quanto ficou valendo? Passou para o outro, quantos ficaram valendo? Quanto transformou, né? Quando eu passo de unidade de milhar para centenas, quantas vale? É a mesma coisa dizer que quantas vale. E também colocar a resposta aqui, certo? Feito isso, aí você vai para essa atividade que ela é bem simples, ó. Você tem aí um gráfico que mostra os meses de outubro, novembro e dezembro, a quantidade de carrinhos fabricados. E aqui nesse exercício ele pede a diferença, né? Quando fala a mais, né? De dezembro para outubro. Então você vai pegar, observar os números ali e vai dar a diferença de dezembro para outubro. Como é que se dá essa diferença? Fazendo a continha de menos, certo? E respondendo ali, correto? Aqui é mais um pensamento para você entender que esse negócio de fazer troca, de fazer empréstimo, ele tem a ver exatamente porque numa casa não dá para fazer, então a gente vai pegando outra casa para ajudar. E aí ele diz assim, Mateus quer calcular 30.000 menos 11.017. Observa o que ele diz. Como seria necessário muitas trocas, eu vou calcular o resultado da subtração 29.999. O que ele fez? Ele tirou uma parte aí, uma parcela de 1, não foi? Ele tirou uma parcela de 1. Aí ficou quanto? 29.999. Porque com esse número aí, ó, ele não precisa ficar fazendo trocas e empréstimos. Dá para fazer a conta normal. Mas esse 1 que ele tirou, para fazer desta forma aí, vai fazer falta no final. Então, ele pode até fazer essa conta, né? Que vai dar o resultado. Então, você vai fazer essa conta aqui primeiro, faz bem aqui, ó. Coloca o resultado aqui, tá? Quanto dá. E depois, aqui nessa outra parte da letra B, ele só perde para você pensar a respeito. O que faltaria para chegar a dar o resultado correto? Se ele tirou um elemento para poder fazer essa conta mais fácil, eu tenho que devolver esse um elemento, né? Eu tenho que devolver um elemento que faltou, que aí a conta vai dar certinho. Então, no caso assim, o resultado que daria aqui, eu só voltaria esse um elemento que ele tirou, né? Ele tirou esse um elemento para ficar tudo 9999 e aí fica mais fácil de retirar, certo? É só uma maneira de pensar em calcular de forma diferenciada sem precisar emprestar. É o que ele tentou fazer aí. Mas você também pode, se você falar, ah, não, isso é mais complicado do que fazer do jeito normal, não tem problema. Pode pegar a numeração que está ali em cima, pode pegar a numeração que está aqui em cima, ó, que é essa daqui, e fazer a conta normal, com empréstimo, com trocas, tá? Que vai dar o resultado certinho também. Eu acho até mais fácil, tá? Mas aí vai de cada um. Nesse livro aqui, por hoje é só. Vamos para a impressa. Na parte impressa em língua portuguesa, a gente vai rever a sílaba tônica. Então, é importante vocês assistirem a esse vídeo aqui. Mas assista ele, porque ele explica direitinho a classificação da sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? A sílaba mais forte, né? Mas dependendo de onde essa sílaba está, ela recebe um nome especial, tá? Que está mostrando aí para vocês, ó. Se a sílaba mais forte for a última sílaba, a gente chama de oxítona. Se for a sílaba aqui, ó, penúltima, antes da última, nós chamamos de paroxítona. E se a sílaba for a antepenúltima, o que quer dizer antepenúltima? Eu passei a última, passei a penúltima e cheguei na antepenúltima. Então, a antepenúltima, a gente chama isso de proparoxítona, tá? Então, é bem simples, não é uma coisa difícil, não. Se a última sílaba for a mais forte, oxítona. Se a penúltima sílaba for a mais forte, paroxítona.
Se a antepenúltima for mais forte, proparoxítona. É só observar esse exemplo, assiste ao vídeo que essa explicação tem lá também de outra forma mais colorida, mais interessante, que aí dá para você lembrar melhor. Feito isso, aí você vai tentar classificar aqui, tá? Essas palavras que estão abaixo aí, ó, tá vendo aqui? Essas palavras aqui você vai enumerar. Se a palavra for oxítona, você vai colocar número 1. Se a palavra for paroxítona, você vai colocar número 2. E se a palavra for proparoxítona, você vai colocar número 3. Lembrando-se que é só observar qual é a posição da sílaba mais forte, tá bom? Por hoje é só, até a próxima.